Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós continuaremos falando sobre licenciamento ambiental. Nessa aula, nós focaremos um pouco mais na importância desse licenciamento ambiental. Então, o porquê que ele é importante para a empresa, o porquê que ele é importante para a sociedade, o porquê que ele é importante para o meio ambiente e entre outros pontos, tá? Então, nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar também, começar a falar sobre a avaliação de impacto ambiental, que também é chamado de AIA, tá? Então, nesse primeiro momento, esses são os pontos, e a gente vai abrir um pouco mais também licença prévia, licença de instalação, licença de operação, tá? Então, como objetivos nessa aula, nós temos identificar os benefícios do licenciamento ambiental para o meio ambiente e a sociedade, definir as diferentes esferas do licenciamento. Então, nós vamos abrir quais são os órgãos responsáveis na escala federal e estadual, tá? Vamos falar também sobre a importância de existir essas diferentes esferas de licenciamento para a gestão territorial. Então, essa divisão, como essa divisão acontece e a importância disso também. Vamos falar também sobre a importância de caracterizar os principais instrumentos do licenciamento e a importância do desenvolvimento sustentável. Então, lembrando, dentro do licenciamento nós temos toda aquela gama de documentos. Então, nós temos AIA, EIA, RIMA, PRAD, entre outros documentos. Então, esse assunto ele vai ser falado durante diversas outras aulas, mas é extremamente importante que a gente inicie esse processo com AIA, tá? Avaliação de impacto ambiental. A gente viu na aula passada, né? A gente iniciou falando de licenciamento, então o que era um licenciamento, o que era uma licença e entre outros pontos, tá? Então, quem não assistiu a aula passada, é interessante que assista a aula passada para que tenha um entendimento melhor da aula de hoje, tá? Para a gente começar, então, vou fazer uma breve retomada aqui, tá, gente? O licenciamento ambiental, então, a gente viu que ele é um procedimento técnico-administrativo pelo qual o órgão ambiental competente avalia empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental, autorizando ou não a sua instalação e a sua operação. Então, a gente vê que nesse licenciamento, a gente vai ter toda aquela parte de o empreendimento, ele vai causar impactos. Quais são esses impactos? Como que esses impactos serão causados? E eu terei então a liberação condicional, ou a liberação por inteiro, ou a negação dessa liberação, tá? Eu posso ter, por exemplo, a liberação de esse empreendimento pode ser sim construído, ou eu posso colocar, não, esse empreendimento ele não será construído, ou eu posso colocar algo condicional, ou seja, caso você faça uma compensação ambiental, você pode fazer, né, construir esse empreendimento ou pode então operar nessa sua empresa. Essa avaliação ela envolve o estudo da localização do empreendimento, que é a questão da licença prévia, que a gente tinha conversado na aula anterior, do seu porte. Então, essa empresa, ela é uma empresa que vai poluir pouco ou ela vai poluir muito, tá? O processo construtivo e produtivo utilizado. Então, o que eu vou fazer ali? Quais serão as formas de poluição? Então, eu vou poluir o ar, eu vou poluir o solo, eu vou poluir, gerar resíduos tóxicos. De qual forma que isso vai ser feito, tá bom? Então, é necessário verificar sempre as características desse local, tá? E as interferências negativas nesse meio.
tá? Então, algo que a gente fala quando a gente pensa nesse tipo de coisa, a gente fala sobre viabilidade ambiental, tá? A viabilidade ambiental é o que eu vou liberar e o que aquele ambiente ele aguenta. Por quê? Porque ambientes diferentes, eles possuem formas diferentes de reagir a determinada poluição, a determinada forma, como eu posso dizer, a determinada ação. Então, existem várias características. Então, por exemplo, o bioma, ele pode mudar essa característica, ou a gente pode ter também outras formas. Então, umidade do ar, sensibilidade das plantas. Então, a gente tem locais com plantas mais resistentes à poluição, outros locais a gente tem plantas menos resistentes à poluição. Então, tudo isso vai ser analisado para a liberação ou não desse licenciamento, tá? Então, nesse caso, é sempre observado, por exemplo, poluição do ar, geração de resíduos, intervenção nos sistemas hídricos e a supressão da vegetação nativa. São alguns pontos, podem existir outros, mas esses são os mais comuns, tá? Então, vou sempre analisar o que eu tenho, o impacto que eu vou gerar nesse local, né? E o impacto que isso vai causar. Tudo bem? Então, nesse momento, a gente vai ter ali o processo de licenciamento com regras, condições, restrições e medidas de controle específicos para aquele local, tá? Por isso que é importante também, quando eu degrado um ecossistema com a minha empresa, eu ter a noção de que caso eu necessite de uma compensação, eu preciso fazer essa compensação no mesmo bioma. Por quê? Não faz sentido nenhum eu degradar a Mata Atlântica e plantar floresta amazônica, sabe? Porque a função da floresta amazônica, não estou diminuindo, tá, gente? Não é diminuir a importância, mas cada uma tem a sua importância em si. Então não faz sentido nenhum eu degradar manguezal e plantar Mata Atlântica, floresta amazônica, sabe? Então, o bioma que eu comprometo é o bioma que eu tenho que reerguer lá na frente, que eu tenho que compensar. Tudo bem? Isso em todas as fases, tá? Seja ela na fase de instalação ou na fase de operação desse empreendimento. Nós temos sempre que isso, então o licenciamento, como a gente já viu, é uma exigência legal. Então, para minha empresa, ela está nos conformes com a legislação, para ela estar documentada, tudo certinho para minha empresa operar numa boa, eu preciso que esse licenciamento ele tenha sido feito, que ele esteja em validade e que ele esteja sendo cumprido. Porque não adianta nada também eu fazer o meu licenciamento certinho tal, e eu digo que vou liberar X de gás de efeito estufa, compenso X, né? E na verdade eu libero 2X. Então eu estou liberando o dobro do que eu estou compensando. Então isso não faz com que a minha empresa ela tenha o valor agregado de realmente ter um licenciamento, tá? Então esse licenciamento ele existe, mas ele não está sendo cumprido. Então os órgãos responsáveis eles podem ir lá e fechar essa empresa ou aplicar multa ou exigir que essa compensação ela seja feita novamente, seja feita agora com os valores adequados, tudo bem? Então, lembrando, uma empresa que ela está na área de manguezal, ela pode produzir a mesma coisa do que uma empresa em Mata Atlântica e a compensação dela será algo diferente. Por exemplo, será algo, caso as plantas, por exemplo, de manguezal ela seja uma planta menos resistente à liberação de gás carbônico, eu posso ter, por exemplo, uma empresa que libera X em Mata Atlântica e uma empresa que libera X em manguezal e uma empresa que libera 3X em Mata Atlântica. O que significa isso?
que eu posso ter, então, quando comparado, a compensação dessas empresas, elas sejam equivalentes. Por quê? Porque a sensibilidade de um local pode ser muito maior do que a sensibilidade de outro bioma. Tudo bem? Agora a gente vai falar um pouco sobre os benefícios, tá? Quais são os principais benefícios que esse licenciamento ambiental ele traz, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar dos benefícios voltados à parte voltado à parte ambiental e voltado ao ser humano em si, tá? Então, nesse ponto, a gente tem que... Lembra que que eu tinha falado para vocês que essa parte de processos de licenciamento ambiental, de licença ambiental, ela tinha vindo com, entre outros pontos, o objetivo de proteger o meio para futuras gerações, porque todo mundo tem direito a meio ambiente, a um ecossistema controlado, a um ambiente saudável. Então, ela vem trazendo, né, ela vem ajudando nesse, como eu posso dizer, nesse direito, tá? Então ela vem como proteger também o meio ambiente para futuras gerações, proteger ecossistemas com preservação de áreas representativas. Então as áreas, por exemplo, locais em que eu tenho um ecossistema muito degradado, tal, e que, por exemplo, eu acabo tendo áreas, e essas áreas, elas são áreas restritas e de extrema importância, eu acabo fazendo a preservação dessas áreas, tá? E caso ela possa ser utilizada ou seja, ela não é de preservação e nem de conservação naquele momento, eu consigo fazer com que aquele ambiente ele seja o menos degradado possível por aquela empresa. Tudo bem? É possível, então, planejar e fiscalizar o uso de recursos naturais. Isso aqui é extremamente importante. Por que que é possível planejar e fiscalizar? Porque eu tenho a minha empresa naquele local, eu escrevi, documentei tudo o que é importante, tá? Então, eu documentei a área que eu ocupo, eu documentei todos os sistemas, tudo que eu tenho naquela minha empresa, eu documentei tudo que eu faço na minha empresa e tudo que eu libero também na minha empresa. Então eu já dei meio que ali uma espécie um documento, na verdade, né, uma espécie de relatório sobre o que eu tô poluindo. Então a minha empresa é isso que ela polui. Tá? Então, o governo, né, então, os órgãos responsáveis, eles conseguem, com base nesses documentos, ir lá, comprovar que eu realmente estou liberando o que eu disse, né, estou poluindo apenas o que eu disse que eu poluiria. A minha compensação ambiental, ela já foi feita em outro local, ou naquele mesmo local, enfim, e eles têm essa forma de organização. Então, esse determinado recurso está sendo utilizado pela minha empresa e está sendo colocado de volta em determinado local, enfim, tá? Pessoal, isso é algo que... mas existem empresas que elas não seguem. Então, elas colocam lá uma coisa e elas não seguem. Tudo bem, mas a gente está falando aqui do que seria uma empresa honesta, digamos assim, tá? Então é uma empresa que ela fala que tá fazendo, ela realmente tá fazendo o que ela tá fazendo e ela realmente segue as regras e segue as normas, tá? Com isso também é possível garantir a qualidade dos recursos renováveis. Por quê? Porque a minha empresa ela está instalada naquele local e se eu digo que eu estou utilizando, por exemplo, água de determinado rio, eu vou colocar isso lá no meu plano, né? Lá na minha licença, para o meu pedido de licença operacional. Caso eu não utilize dessa água desse rio, mas eu também não jogo nada nesse rio, isso tem que estar lá no meu plano também, no meu pedido de licença operacional, tá? Então tem que estar tudo certinho. Então, se eu sou uma empresa que eu digo que não estou retirando água do rio
Não estou jogando resíduos no rio, seja ele resíduo líquido ou sólido, perigoso ou não. Não estou jogando resíduos nos rios. O que isso significa? Que o recurso natural ele está sendo preservado, tá? Nesse caso, seja ele renovável ou não, tá? Mas enfim, eu mantenho essa qualidade desses recursos, tudo bem? Se eu digo que eu estou numa área de tantos metros quadrados, eu estou nessa área, eu não vou avançar além disso, justamente porque é o que está na legislação, tá? Racionalizar o uso do solo, subsolo, água e ar, justamente pelo mesmo motivo, tá? Então, eu anoto aquilo, o que eu licenciei é aquilo, então o que está no meu licenciamento é tal coisa, eu não posso passar disso, não posso utilizar fora disso e nem degradar algo que eu não tenha colocado e não tenha escrito no meu licenciamento. E também proteger áreas ameaçadas de degradação, tá? Também pelo mesmo motivo. Então, esses que eu falei para vocês foram todos os benefícios para a população e para o meio ambiente. E existem outros benefícios que são benefícios para a empresa, no caso, tá? Então, tudo bem, eu tenho uma empresa, isso é um benefício para o meio ambiente e tal, mas pode ser que eu tenha na minha cabeça o seguinte: eu não quero saber do meio ambiente, ele não é importante para mim. Então, para as empresas também existem pontos positivos, né? Vocês conseguem ver, então, que existem 3 benefícios, né? Na verdade, 3 classes de benefícios, com diversos benefícios em cada um, para a empresa que ela faz esse licenciamento e que ela segue essas normas conforme o que foi combinado, tá? Então, nós temos, por exemplo, benefícios estratégicos, tá? Benefícios estratégicos, então, ou seja, tem base no desenvolvimento estratégico, gente, tem foco no desenvolvimento de estratégias no mercado de trabalho, no mercado de consumo, tá? Então, a gente tem aí, primeiro, diferenciação no mercado. Então, é aquilo que eu tinha falado para vocês em algumas aulas atrás, que a empresa, uma pessoa que ela vai consumir algo de uma empresa. Então, por exemplo, eu vou consumir um sabão, tá? Vou consumir sabão líquido. Eu quero comprar um sabão líquido para minha casa. Se eu tenho 2 marcas, uma marca ecologicamente correta, ou seja, ela é licenciada, ela tem todas as normas ok, né? Tudo funcionando certinho, ela tem reservas de proteção, justamente em caráter de compensação ambiental, ela trabalha com isso, ela é engajada nisso. E a outra empresa, ela não tem nada em relação a nada. Então, essa empresa que ela tem esses benefícios, que ela tem essa licença, que ela funciona direitinho, que ela funciona na lei, que ela funciona da forma que deve funcionar, ela tem uma diferenciação nesse mercado, tá? Nesse ponto, gente, acaba sendo algo assim, a empresa, ela faz a sua própria obrigação e você acaba, pode colocar entre aspas aí, né, dando biscoito, você acaba dando para essa empresa um benefício por ela estar fazendo a obrigação dela. Mas a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem várias empresas que não fazem a sua própria obrigação, tá? Então, sim, essas empresas que elas fazem tudo certinho, algumas elas têm reservas ambientais e trabalhos justinhos, então realmente a obrigação dela, e existem outras empresas que elas passam, né? Então elas têm mais ainda do que seria o necessário para ela. Então, isso é extremamente importante, tá? Principalmente a gente que trabalha com área de meio ambiente, saber quais são as empresas que elas são aí, entre aspas, amigas do meio ambiente e quais não, tá?
Segundo ponto, demonstração do compromisso da empresa com o meio ambiente e com o futuro. Então, essa empresa que ela trabalha com isso, que ela tem o licenciamento em dia, que ela se preocupa com o meio ambiente, que ela está sempre se preocupando com isso, trabalhando para que o meio ambiente seja algo melhorado a cada dia, ela vai mostrar esse compromisso, ela vai mostrar essa preocupação, tá? Outro ponto, confiança oferecida às partes interessadas. Então, ela ser responsável em um quesito, tá? Mostra que ela pode ser responsável também em outros quesitos. Então, quem olha de fora consegue ver essa empresa com olhos melhores, tá? A melhoria da imagem perante a órgãos regulamentadores. Então, o órgão regulamentador, ele tem aquela imagem de que a empresa, ela é uma empresa confiável, ela é uma empresa que promete algo e que cumpre esse algo, tá? Então, ela promete que vai fazer tal coisa e ela realmente cumpre aquilo, e isso vai gerar também simpatia de clientes e usuários, porque a pessoa que ela é preocupada com o meio ambiente, ela vai ter a visão de que aquela empresa, ela é uma empresa responsável ambientalmente. Facilidade no acesso do mercado internacional. Lembra que sempre o mercado internacional ele está à frente do mercado nacional em relação a pontos de... Como que eu posso dizer? Em relação a estratégias de meio ambiente. Então, quando o Brasil ainda degradava, o mercado internacional já pressionava o Brasil para que ele tomasse iniciativa de preservação, de conservação. Então, o mercado internacional, ele vê com olhos também, com melhores olhos, aquelas empresas ambientalmente corretas, tá? Atração de parceiros. Então, se você vai comprar uma empresa, se você vai fazer uma parceria com alguma empresa, você procura o quê? Você procura uma empresa que esteja dentro das normas, esteja dentro das regras, tá? Também antecipação à tendência de caráter mandatário e às exigências dos clientes. Quando a gente fala de benefícios operacionais, a gente também entra com mais uma listagem de benefícios que isso traz, tá? Então, por exemplo, a melhoria na gestão de riscos ambientais atuais e futuros. Lembra na aula que a gente falou de riscos ambientais? Que os riscos, eles eram obtidos a partir de um funcionamento daquela empresa? Então, a partir do que eu faço, o que eu poluo, e daquela vigilância, e daquela fiscalização, e então tudo isso entra também aqui como benefícios operacionais. Se eu sei o que eu faço, se eu sei o que eu libero, se eu controlo tudo isso, eu tenho uma melhoria na gestão desses riscos, tudo bem? Então, isso é ótimo, porque um risco diminuído significa que a probabilidade de acontecer um acidente na minha empresa é menor, e que também já vai entrar ali do lado dos benefícios financeiros, que menos acidentes acontecendo, eu tenho menos prejuízo econômico também, e problemas, entre outros. Então, isso acaba abrindo um leque de possibilidades, tá? A melhoria dos procedimentos operacionais, porque se está tudo documentado, se está tudo certinho, tudo organizado, na hora de você agir dentro daquele local, é algo mais simples, é algo mais fácil, tá? Então, é algo que todo mundo está conhecendo aquele local, aquele produto e como as coisas funcionam, tá? A melhoria também da produtividade, a melhoria das condições de saúde e segurança do trabalho. Olha outro ponto. Se eu tenho menos riscos de acidentes, eu também tenho melhoria na condição de saúde e segurança no trabalho. Menos acidentes significa menor probabilidade de um funcionário ele acabar sendo machucado ou coisas piores dentro da minha empresa, tá? Redução também de acidentes que impliquem em responsabilidade civil,
estabelecimento de rotina para análise de áreas do negócio que possam afetar o meio ambiente. Então, eu tenho lá as minhas coisas, eu estou operando, tá? Isso significa que eu preciso o tempo inteiro estar olhando e analisando. Todos os procedimentos de segurança, eles estão funcionando como eles deveriam estar funcionando? Sim. Então, tudo bem. Por quê? Porque às vezes eu estou confiando a segurança daquele local a, por exemplo, uma válvula de escape. Essa válvula entope, eu preciso da válvula, ela não funciona, as coisas explodem, por exemplo, tá? Então, eu preciso dessa forma, né, de fiscalizar também se todos os procedimentos operacionais eles estão funcionando da forma adequada, se toda a minha parte de segurança ela está funcionando adequadamente, tá? Isso vai incluir também facilidade da transferência de tecnologia, tá? E melhoria do desempenho de funcionários e dos equipamentos. Então, se tudo está funcionando da forma que devia estar funcionando, se tudo está na devida ordem, o desempenho, tanto de equipamentos e de funcionários, vai estar próximo ao 100%. Então, próximo do que é o necessário, do que é o esperado no caso, tá? E por último, também para essa empresa, mas não menos importante, nós temos os benefícios financeiros, tá? Então, primeiro, benefício financeiro vai estar sempre ligado aí, nesse caso, à diminuição dos riscos de incorrer em inflações legais e regulamentares. Então, lembrando, prejuízo financeiro é tudo aquilo que tira dinheiro daquela empresa. Então, por exemplo, eu estar trabalhando de forma inadequada, então de forma não legal, não legalizada, isso vai fazer com que eu precise pagar multas depois por conta disso. Então, essas infrações legais e regulamentares vão tirar dinheiro da minha empresa. Então, estar fora da lei gera prejuízo financeiro para aquela empresa, tá? Redução potencial de despesas com seguros, produtos e serviços adquiridos, além do comportamento global no mercado. Então, se eu sou vista com bons olhos no mercado, eu vendo mais. Se eu vendo mais, eu preciso produzir mais, então a minha empresa trabalha mais e lucra mais. E outro ponto, se a minha empresa ela está legalizada, tudo certinho, o valor de seguros, por exemplo, serão mais baratos e de mais fácil acesso ali para aquela empresa, tudo bem? Possibilidade de redução de custos, ou seja, também eu tenho essa empresa funcionando. Essa empresa funcionando, ela terá então mínimos riscos ambientais, riscos de acidentes. Então, tendo menos riscos de acidentes, eu tenho redução de custos também, tá? Possibilidade de economia de despesas de consumo de água, energia e matéria-prima. Entre outros pontos, a sociedade ela também acaba ganhando com as atividades e os empreendimentos de acordo com as legislações ambientais, tá? Então, isso não é um ganho apenas do local e da população, da empresa e do meio ambiente. Isso também acaba sendo um ganho quando a gente fala em relação à sociedade. Tá? Então, as propriedades rurais, elas terão então, né, que respeitar as áreas de preservação permanente e as regras legais, porque lembrando, as propriedades rurais, elas também passam por o tipo de licenciamento, tá? O desmatamento
tá? Então, se o desmatamento está acontecendo de forma controlada, de forma licenciada, as indústrias realizam o gerenciamento de resíduos, o despejo de efluentes líquidos e industriais são baseados em parâmetros de qualidade. Então, se eu vou jogar algo naquele rio, se eu vou jogar água nesse rio, essa água tem que ser tratada, tem que ser livre de qualquer substância tóxica. Ela tem também que ser uma água em temperatura normal, não posso jogar água escaldante nesse rio, entre outros pontos, e respeitar também esses recursos hídricos, tá? Então, a sociedade também acaba ganhando com isso. Existem também diferentes esferas dos órgãos públicos. Então, isso eu já tinha falado para vocês, né, que dentro das esferas a gente tinha a esfera federal, ou também chamada de União, esfera estadual e esfera municipal, tá? Cada uma dessas esferas, então, ela vai ser responsável pelas suas políticas públicas, como a gente viu na aula de políticas públicas, e elas serão responsáveis também pela vistoria, pela liberação de licenciamento ambiental também. Então, como que isso vai funcionar? Então, vamos pensar aqui comigo. Eu tenho a esfera federal. Quem controla a esfera federal, o órgão responsável da esfera federal é o IBAMA, tá? Ele vai ser responsável pelo licenciamento de atividades que aconteçam em mais de um estado, tá? Então, o impacto ambiental daquela empresa é um impacto maior, então é um impacto que vai ultrapassar os limites territoriais do estado. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que vai gerar impacto, por exemplo, em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eu preciso que isso seja algo vistoriado e coordenado e observado pelo IBAMA. Ah, mas não, eu posso ter uma empresa em que ela esteja só em São Paulo, tá? Então, só em São Paulo, o órgão responsável vai ser a Secretaria de Meio Ambiente, que agora ela é chamada de Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, tá? Ela vai ser responsável pelo licenciamento dessas atividades, que vai estar, então, no estado de São Paulo. Então, cada estado vai ter o seu órgão responsável. Tá? E quando eu peço apenas licença municipal? Eu peço licença municipal quando eu tenho apenas empreendimento com impacto ambiental local. Então, por exemplo, um prédio vai ser construído em determinado local. O impacto ambiental desse prédio, ele vai ser um impacto ambiental municipal. Um impacto ambiental local. Então, na esfera municipal que deve ser pedida essa licença, tá? Esse licenciamento. Quando é algo estadual, eu peço na Secretaria de Meio Ambiente, e quando é algo federal, eu peço no IBAMA. Tudo bem? É o IBAMA que vai fazer esse licenciamento. Bom, sabendo disso, é importante a gente também saber quais são, né, os papéis reformulados que passaram aí por a mudança, tanto da Lei 11.284, de março de 2006, quanto da Lei Complementar número 140, de dezembro de 2011. Então, eles colocaram que a gestão desses recursos florestais, eles também estarão de acordo ali com a gestão de empreendimentos e atividades. Então, primeiramente, localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe, localizado ou desenvolvidos no mar, né, no litoral brasileiro, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva. Também localizado ou desenvolvido em terras indígenas, localizado ou desenvolvidos em unidades de conservação,
tá? Instituída pela União, exceto em áreas de proteção ambiental, ou localizadas ou desenvolvidas em 2 ou mais estados, tá? Então, falou em estado, em 2 ou mais estados, eu tenho essa caracterização, tá? Já os empreendimentos incumbidos de gerir o tema em que diz respeito ao empreendimento e atividades cujo impacto direto ultrapasse o limite territorial dos municípios, vai ter que ser feito pelo Estado, tá? Estejam localizados em mais de um município, também é sempre do Estado. E quando é algo apenas desse município, é nele mesmo que isso vai ser realizado, tá? Isso aqui já é o que a gente falou no slide passado também. Coloquei só esse textinho para caso vocês queiram fazer uma consulta aqui no arquivo, vocês têm isso escrito também, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho de AIA, tá? Então, a avaliação desse impacto ambiental. Eu trouxe esses textinhos para vocês usarem como consulta também, tá? Mas o livro que eu estou usando como base continua sendo o mesmo livro da aula passada. É o livro chamado Licenciamento Ambiental, do Sten, Roney, Thiago, tá? É o mesmo livro da outra aula. Então, aqui a gente vai ter que AIA terá sempre como papel ser um instrumento preventivo, ou seja, ela vai ser usada nas políticas de ambiente e na gestão ambiental com o objetivo de assegurar que determinado projeto ou atividade passível de causar danos ambientais seja analisado de acordo com os prováveis impactos no ambiente que ele possa causar, ou seja, eu venho prevendo quais os danos ambientais que vai ser causado nesse empreendimento. Eu não espero acontecer para quantificar, tá? Em AIA, eu tenho também que ele vai ser elaborado não apenas por um profissional, tá? Em AIA, ele vai ser abordado e vai ser realizado, elaborado por equipes multidisciplinares. Então, nesse caso, eu terei sempre várias pessoas, cada uma especialista naquilo que ela faz, tá? Então, nós teremos, por exemplo, geólogos, biólogos, engenheiros, topógrafos, sociólogos, arqueólogos, diversos profissionais capacitados para estarem ali naquele local e a cada um a nível de seu conhecimento declarando quais são os danos ambientais prováveis que aquele empreendimento cause, tá? Tanto quais são os danos ambientais que aquele empreendimento traz a respeito da sua atividade, da sua instalação, como a gente viu nas licenças, como também em caso de acidentes, tá? Então, por exemplo, em caso de acidente, o que vai causar, o que vai acontecer, tudo isso tem que ser previsto também, tá? Também apresentar diagnóstico, então a AIA precisa apresentar diagnósticos, descrições, análise e avaliação sobre o impacto ambiental efetivo e potencial na área onde a atividade vai acontecer. Então, isso vai ser um documento completamente todo escrito, bonitinho, determinado qual parte cada coisa, tá? Gente, é um pouco difícil falar para vocês diretamente, gente, acontece tal coisa, justamente porque cada empreendimento, ele vai ter uma AIA, tá? Ele vai ter uma avaliação, essa avaliação está dentro de licenciamento e cada empresa tem o seu licenciamento específico, tá? Então, por exemplo, se eu falo de uma construção é uma coisa, se eu falo de mineração é outra coisa, se eu falo de produção, por exemplo, de papel e celulose, é outra coisa completamente diferente. Mas eu vou deixar para vocês, né, o texto base. O texto base, ele não é esse texto que eu tô lendo, que eu tô apresentando para vocês, lendo e apresentando. Esse texto, ele é um licenciamento ambiental,
tá? Ele é bem grande, mas é só para vocês terem uma noção de como isso funciona. Então, a aula de hoje será composta por esse texto e essa aula que eu tô gravando agora, tá? Durante o processo de obtenção da licença prévia, são analisados diversos fatores que definirão a viabilidade ou não do empreendimento, tá? É nessa fase que, então, na fase de LP, tá? Licença prévia, que a gente vai fazer o levantamento dos impactos ambientais e sociais prováveis daquele empreendimento. Vão ser feitas, então, avaliações da magnitude, da abrangência desses impactos, tá? São formuladas, então, medidas que, uma vez implementadas, serão capazes de eliminar ou atenuar impactos, e são ouvidos órgãos ambientais da esfera competente. Então, vai depender do tamanho do meu empreendimento. Se o meu empreendimento é algo municipal, então, por exemplo, a construção de um prédio, eu vou pedir essa licença, né, esse licenciamento essa licença em local municipal. Então, eu vou lá na prefeitura do município e peço esse documento, tá? Na parte ambiental. Vou lá, peço esse documento e essa medida, ela vai ser aí implementada, tá? Então, eles vão analisar todos os meus documentos e vão liberar ou não essa minha construção, tá? São ouvidos, então, órgãos e entidades setoriais em cuja área de atuação se situa o empreendimento. Ah, não, mas o meu empreendimento é algo que envolve mais de um município. Por exemplo, o meu empreendimento ele vai fazer parte... É um empreendimento maior que vai atingir, por exemplo, Suzano e Poá, tá? Ou Suzano e Mogi. E eu vou precisar, então, de não só a prefeitura de Suzano, a prefeitura de Mogi vai conseguir fazer essa liberação para mim. Eu preciso ir no órgão responsável estadual, tá? Então, com base nisso, eu conseguirei, então, a liberação aí. São discutidos com a comunidade, caso haja audiência pública, os impactos ambientais e expectativas, e respectivas medidas mitigadoras e compensatórias. Então, nesse caso, a comunidade vai falar também, caso eu implemente isso no local onde existem pessoas morando, tá? Lembrando que isso é um pouco diferente, porque normalmente chega a empresa e no entorno da empresa se constrói a sociedade, né? Mas caso já haja ali uma sociedade pré-instalada, é necessário que a sociedade ela diga se aquilo é bom ou se aquilo é ruim para ela, tá? Então, teremos a avaliação técnica e teremos também a avaliação social. Tudo bem? Uma não cobre a outra, tá? Então, é necessário as duas independentes. Nesse caso também, a gente vai fazer esse diagnóstico em relação a alguns pontos, tá? Então, é necessário que eu saiba quando... na verdade, fazer esse diagnóstico ambiental dessa área, tá? Então, como que eu posso fazer esse diagnóstico? Eu vou fazer sobre o meio físico, o meio biológico e o meio socioeconômico. Por quê? Pode ser bom para um lado, pode ser ruim para o outro, tá? Então, eu vou fazendo isso independentemente. Então, por exemplo, eu vou falar sobre o meio físico. Eu vou falar, então, analisar qual a situação do subsolo, das águas, ar, clima, tá? Recursos minerais, topologia, tipos de solo e aptidões de solo, os corpos d'água, regimes hidrológicos, correntes marítimas, correntes marítmicas e também atmosféricas. Então, todo esse meio físico, com toda essa conformação, ele deve ser analisado, tá? Logo depois, eu terei toda a parte biológica, então a fauna,
a flora, destacando espécies indicadoras de qualidade ambiental. Então, por exemplo, eu tenho peixes super sensíveis à poluição. Se essa empresa ela é instalada lá e algum resíduo vai para esse rio, esse peixe morre, tá? Então, se ele será um peixe extremamente importante, eu não posso ter essa liberação desse local, tá? Valor científico e econômico, raridades e ameaças de extinção, bem como APPs, tá? Nesse caso, no meio biológico, a gente tem aquela coisa de espécies endêmicas. Então, caso eu tenha espécie endêmica em determinado local, as construções de empresas, enfim, em outros pontos também, de residências, enfim, elas são proibidas, justamente porque aquela espécie ela só vive ali naquele local e ela pode morrer, né, desaparecer caso aquele local ele desapareça. Tá? Então, o cuidado ali, tanto em espécies de fauna quanto de flora, ele é mais cuidado e mais observado. Tá? Nós temos também o meio socioeconômico. Então, no meio socioeconômico, vai ser falado sobre uso e ocupação do solo, o uso dos recursos de água, tá? Então, destacando a presença de sítios, monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais, potencial utilização de recursos naturais. Então, nesse caso, a gente tem que analisar, isso trará benefício para aquela sociedade, para aquelas pessoas? Isso é algo bom para aquelas pessoas, para aquela população? Vai trazer muito prejuízo socioeconômico, prejuízo ambiental, prejuízo cultural, né? Então, esses diversos prejuízos, eles têm que ser analisados também. Podem ser apresentadas alternativas pela identificação, previsão de magnitude e interpretação de importância também, tá? Então, nesse caso, eu posso pensar já a longo prazo quais seriam os impactos relevantes, tá? Então, seja esse impacto positivo ou negativo, ou seja, benéfico ou adverso, eu tenho que saber desse impacto antes que ele aconteça, tá? Então, em médio, longo prazo, seja ele temporário ou pertinente, grau de reversibilidade, tá? As propriedades cumulativas e sinérgicas, distribuição do ônus e benefícios sociais. Então, todos esses pontos, eles são de extrema importância. Eu preciso saber de todos esses pontos, eu preciso saber de cada dano, tá? De cada pontinho que vai ser gerado ali na frente, tá? Com base nisso, com base no que é previsto, eu vou ter a análise desses impactos. Como? Então, posso estabelecer, né, medidas mitigadoras que vão, então, diminuir esses impactos, tá? Então, esses impactos negativos gerados pela empresa, porque normalmente empresas geram impactos negativos, seja ela causado pela obra ou pela atividade da empresa, ela vai ser compensado em outros locais, tá? Existem alguns programas que são chamados de programas de acompanhamento, tá? Então, assim, a gente fez o diagnóstico ambiental, falou sobre o meio físico, meio biológico, ecossistemas naturais e tudo mais. E eu preciso também ficar de olho em programas de acompanhamento. Por quê? Porque cada partezinha desse projeto, ele tem que ser organizado, ele tem que ser acompanhado, tá? Então, por exemplo,
eu posso ter indicativos de fatores e parâmetros a serem considerados, visando então o máximo os impactos, visando então diminuir ao máximo os impactos da área. Entre os resultados esperados nesse acompanhamento, podemos citar então recuperação de áreas degradadas, tá? Seja essa recuperação de áreas degradadas locais, ou eu posso também fazer uma compensação, tá? Adoção de tecnologias ecologicamente corretas, então não será aprovado se você puder, por exemplo, uma empresa ela pode causar menos danos, mas ela escolhe causar mais danos, não existe essa opção. Se existir uma forma de causar menos danos, essa forma ela será a escolhida, tá? Gestão de resíduos, então todos os resíduos que são gerados e podem ser tratados, eles precisam ser tratados ali. Recuperação de APPs, tá? Controle de processos erosivos, minimização de interferências em comunidades, promoção de educação ambiental. Todos esses são pontos, então, a ser analisados, a serem observados e acompanhados nesse processo de acompanhamento, tá? Isso tudo, gente, na parte da licença prévia, tá? Na LI, ou seja, na licença de implantação, a gente vai falar sobre órgãos ambientais que vão agora aprovar a implantação dessa licença, né? A implantação dessa empresa, perdão. Dessa forma, então, a LI, ela dá direito à implantação do empreendimento na área que já foi aprovada anteriormente. Os estudos, os documentos que devem ser entregues na LI, eles vão variar de acordo com a atividade desenvolvida. Há diferença de documentação para indústrias, atividades agropastoril, mineração, saneamento, tratamento e destinação de resíduos, tá? Então lembra que eu falei para vocês que lá no CONAMA está escrito quais são as atividades que elas precisam de licença? Lá também no CONAMA você vai identificar documentos que essas licenças elas precisam, tá? Então, de acordo com cada uma, de acordo com cada coisa, você tem ali uma formação específica. Então, nesse caso, existem diversos profissionais que podem fazer esse tipo de licença. Então, a gente tem aí tanto as pessoas que envolvem ali na parte ambiental, né? Quanto também advogados especialistas em direito ambiental, tá? Na maioria dos casos, a LI ela vai ter como documentos, então, formais de atividade, cópia de RG, CPF, do responsável legal do empreendimento, CNPJ, contrato social, transcrição e matrícula no cartório do registro de imóveis, tá? Atualizada, e cópia da licença provisória, planta definitiva aprovada do empreendimento, planta topográfica da área do empreendimento e o projeto no sistema de tratamento de esgotos efluentes. Tá? Então, todos esses documentos eles precisam estar ali anexados, podendo existir documentos a mais, tá? Dependendo de cada uma dessas... Como eu posso dizer? Dependendo de cada empreendimento, tá? Haverão, então, documentos extras. Se tratando, então, da LO, que é a licença de operação, essa licença de operação ela vai ser dada em um tempo e ela pode ser então retirada ou ampliada, tá? Então, a licença de operação ela não é uma licença fixa, ela pode ser então retirada ou cedida novamente, enfim, tá? Existem 3 características básicas e relevantes nessa licença. É concedida após a verificação pelo órgão ambiental do efetivo cumprimento das condicionantes estabelecidas nas licenças anteriores. Então, para ter a LO, eu preciso ter cumprido
com a licença prévia e a de instalação. Senão, né, se todos os atributos colocados para que houvesse a implantação não tiver acontecido da forma adequada, a licença de operação ela não é emitida, tá? Então, ela vai conter medidas de controle ambiental e padrões ambientais que servirão então de limite para o funcionamento daquele empreendimento ou atividade. Então, a pessoa precisa ir sempre fazendo essa atualização, tá? Específicas condicionantes determinadas para a operação do empreendimento, cujo cumprimento é obrigatório sob pena de suspensão e cancelamento da operação. Então, eu tenho uma operação, eu cumpro aquilo de início e depois eu não cumpro mais a minha licença. A partir do momento que eu parei de cumprir o que foi prometido na licença, eu posso ter a minha licença suspensa, tá? E o cancelamento da minha operação. Então, da mesma forma que as outras licenças ambientais, na LO devem ser entregues alguns documentos que estão listados na LI, tá? Então, em caso de dúvidas, por segurança, os profissionais envolvidos do projeto de licenciamento devem sempre procurar órgãos responsáveis para saber como é que vai ser realizado dali para frente, tá? Normalmente, um dos principais itens que devem ser entregues na LO é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Justamente por resíduos sólidos ser um dos temas brasileiros aí muito falado. Então, o Brasil inteiro fala de plano de resíduos sólidos, tá? Esse plano, então, ele vai comprovar a capacidade da empresa de gerir de modo ambientalmente correto todos os seus resíduos, tá? Ela oferece com segurança, então, os seus resíduos, também fazendo a minimização dessa geração desses resíduos, reduzindo e evitando grandes poluições ambientais e suas consequências para a saúde pública, como também o desequilíbrio de flora e fauna, tá? Gente, nessa aula eu resolvi trazer um pouquinho para vocês sobre o que é, né, quais são alguns documentos importantes, como acontece esses pontos e como é importante a instalação e esse licenciamento, tá? Essa aula é uma aula complementar da aula passada, então eu peço que vocês também olhem, assistam, né, a aula passada, leiam o texto correspondente. Em caso de qualquer dúvida, entre em contato. Tá bom? Nessa aula também teremos um texto. Esse texto também está disponível na plataforma de vocês, tá bom? Então, leiam, por favor, o texto para vocês conseguirem entender na prática como acontece esse tipo de licença, tá bom? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Fiquem bem, até a próxima aula.